Seja muito bem-vindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo essa aula, mas eu quero desejar a você as boas-vindas à aula 152, o que no nosso currículo aqui do Biblific é a aula 152 do Biblific. Se você está assistindo esse vídeo aqui, mas está meio perdido, quem é esse cara, quem que está falando, o que é Biblific, parece que caiu de cabeça, bateu a cabeça, caiu de paraquedas. Meu nome é Alexandre Klassen. Eu sou um dos professores do Biblific, uma escola de alinhamento teológico, alinhamento bíblico, profundidade bíblica, para que você possa viver a sua vida cristã de maneira madura, plenamente madura. Talvez você tenha entrado aqui no canal e percebido que, não tem 152 aulas aqui ainda no Biblific. Deixa eu te explicar rapidamente o que aconteceu. Nós éramos uma plataforma de ensino em que os alunos precisavam fazer assinatura para participar. Era, na verdade, uma coisa privada, no final das contas. E Deus nos levou, Deus nos direcionou a uma nova fase, a um novo tempo em 2024, em que agora nós abriríamos todo o conteúdo gravado em 3 anos e meio para todo o público aqui no YouTube. Então, gradativamente, a gente está colocando todas as aulas que já estavam gravadas, as 152 aulas que já estavam gravadas, 151 aulas que já estavam gravadas, estamos colocando gradativamente aqui no YouTube, e a essa aula aqui, que é a aula da semana, então a gente continua gravando uma aula nova todas as semanas, esta aqui, aula 52, é a aula desta semana específica. E o tema da aula de hoje é a irresponsabilidade do crente, como você está vendo aqui embaixo. E talvez você esteja estranhando um pouco o termo, estranhando um pouquinho o título, e é para estranhar mesmo. Eu quero explicar um pouquinho sobre a irresponsabilidade do crente e o que isso de fato significa. Ontem, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, ontem, quinta-feira, eu estava na minha célula da igreja, e as pessoas estavam conversando, e existiu uma discussão na célula a respeito do tamanho da fé da mulher do fluxo de sangue escrita em Marcos 5. A gente já vai ler o texto, não se preocupe. Existe uma mulher do fluxo de sangue, a mulher que é conhecida como mulher do fluxo de sangue, com uma hemorragia. E a gente discutia sobre o tamanho da fé dessa mulher, ao ponto dela se arrastar, se esgueirar no meio da multidão, encostar em Jesus e ser curada só encostando no manto de Jesus. E em meio a discussões, em meio a opiniões, em meio a um irmão falando e o outro ouvindo e sendo edificado, um pensamento me veio à mente. Eu acredito que esse pensamento tem uma origem no Espírito Santo. E o pensamento, e eu expus esse pensamento inclusive na célula, eu falei, olha, a vida cristã, ela sempre envolve uma certa medida de irresponsabilidade. Vou repetir. A vida cristã sempre envolve uma certa medida de irresponsabilidade. Vou repetir de novo. A vida cristã sempre envolve uma certa medida de irresponsabilidade. Disclaimer aqui importante, tá? Deixa eu falar uma coisa importante. Eu não estou falando que o cristão agora, a partir de agora que você sabe disso, a partir de agora que você sabe dessa verdade, a partir do momento que você assistir essa aula, você está autorizado a fazer qualquer loucura, a qualquer doideira, a qualquer loucuragem que você resolver fazer e Deus vai te abençoar. Você vai agora se endividar, você vai pular de um avião sem paraquedas, você vai andar a 300 por hora com uma moto, você vai tomar veneno e essas coisas. É óbvio que não é disso que eu estou falando. E gosto, inclusive, de falar assim, olha, essa irresponsabilidade, ela está entre aspas. Eu não estou falando de loucura. Inclusive, Jesus menciona a importância de você calcular custos, de você calcular riscos, de você entender o que você precisa fazer para terminar uma determinada tarefa, para conquistar um determinado objetivo. Deixa eu mostrar para você o texto. Nós vamos ler o texto aqui, ó. Deixa eu apresentar para você. O texto está em Lucas 14. Lucas 14, versículo 28. Diz o seguinte, ó. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar o seu exército de 10 mil, poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele?
E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Importante aqui, pessoal, é que a responsabilidade, o cálculo do risco, não fazer uma loucura, não fazer uma burrice, ela é importante na vida cristã, ela continua sendo importante na vida cristã. Mas, eu volto a repetir, a vida cristã envolve uma certa medida de irresponsabilidade, e é sobre isso que eu quero conversar com você. Vamos abrir o texto da mulher de fluxo de sangue e vamos ver juntos sobre essa questão da irresponsabilidade na vida cristã. Vamos lá. Versículo 24 de Marcos 5, acompanhe na tela comigo, diz o seguinte: Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, pois pensava, dizia a si mesma. Aqui do lado direito, você vê a versão Almeida, revista atualizada, tá? Eu estou na NVT no lado esquerdo, estou lendo na NVT, mas aqui do lado direito, a gente tem um apoio da revista atualizada de Almeida. E aí ela diz aqui, ó, no versículo 28, porque ela dizia, ela não só pensava, ela dizia, era algo intencional, deliberado, não era uma viagem, um sonho da cabeça dela. Ela tinha essa expectativa de que se ela encostasse em Jesus, encostasse na roupa de Jesus, ela seria curada. Ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Versículo 29, no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram, veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. O seu sofrimento acabou. Aleluia. Texto maravilhoso, gente. Esse é um texto lindo, super conhecido, mas lindo, maravilhoso. Sempre vale a pena a gente ler com calma e ler com intencionalidade, um texto como esse. Vamos lá. Jesus fez exatamente o que a mulher esperava. Exatamente o que a mulher esperava. Exatamente o que a mulher esperava. Ela pensava, ela dizia para si mesma, se eu encostar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Foi isso que aconteceu e ela foi curada. E Jesus justifica por que isso aconteceu. E isso é interessante. Ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada e Jesus justifica por que ela tocou no manto dela, por que ela pensava que ia tocar no manto e ia ser curada e por que ela de fato foi curada tocando no seu manto. E ele justifica. É a fé dela. É a sua fé. A sua fé te curou, vá em paz. O seu sofrimento acabou. A sua fé te curou, vá em paz. O seu sofrimento acabou. A fé que ela tinha a moveu a fazer o que fez. A fé que ela tinha fez com que ela se esgueirasse no meio do povo, fez com que ela se abaixasse até, se arrastasse para tocar no manto de Jesus. Na maior parte das encenações desse texto, a gente vê uma mulher se esgueirando e até se arrastando no chão para então, com muito esforço, tocar no manto de Jesus. A gente não tem certeza se é assim que foi mesmo. Mas de maneira dramática, vamos lá, não foi fácil chegar até Jesus. Porque como o texto mesmo dizia, havia uma multidão em volta dele, muitas pessoas o apertavam, muitas pessoas inclusive o encostavam, só que essa mulher, de alguma forma, fez algo que chamou a atenção de Jesus. Então, de alguma forma, foi difícil para essa mulher chegar. E a fé que ela tinha fez com que ela se movesse a fazer aquilo que ela fez, da maneira como ela fez. A fé dela levou essa mulher a agir da maneira como ela agiu. É isso. Você está escutando isso há 10 minutos de aula, você está pensando assim, isso é óbvio, é sério que o cara vai ficar falando isso? A essa altura você já está querendo desligar a aula e tal. Não se preocupa, eu já evolui o pensamento. Eu sei que é super óbvio
que a fé é importante, que a fé para ser curada é importante, que a fé em Jesus é importante para tocá-lo, para usufruir da sua presença, para usufruir das benesses que Jesus pode dar para a gente, da vida que Jesus pode dar para a gente. É óbvio, você sabe disso. Eu acho que um crente com menos de um mês de crente, ou até menos, já sabe que a fé é importante. Mas a pergunta que eu tenho para fazer, e aqui a gente começa a complicar a parada toda, não é o tamanho da tua fé que a gente está discutindo aqui. Não é quanto de fé você tem, mas o que a sua fé tem levado você a fazer? Quais atitudes que a fé tem levado você a ter? Quais ações que a tua fé tem levado você a ter, a agir? Que ações, que decisões, que atitudes você tem? Que momentos da tua vida que você tem tomado, que você tem vivido, que você tem agido, que você tem decidido, são de fato baseadas em fé e não no raciocínio de ganha e perde, não no raciocínio terreno, não no raciocínio de preocupação com o que vai acontecer com você e com a tua família, não com o que vai acontecer no teu emprego, com o que vai acontecer na tua empresa. Não. Pare agora, se você puder, aperta o pause da aula e tente imaginar e tente refletir e pergunte ao Espírito Santo, inclusive, quais são as minhas decisões, quais têm sido as minhas atitudes, quais têm sido as minhas ações que são de fato baseadas em fé. Porque a atitude dessa mulher aqui, ela é 100% baseada na fé que ela tinha. É a fé que ela tinha que a levou a fazer o que ela fez. E de novo, eu vou repetir, e eu vou usar um texto inclusive para te mostrar a, entre aspas, irresponsabilidade dessa mulher em fazer o que ela fez. Vamos abrir em Levítico 15. Levítico 15. Opa, peraí, vamos abrir aqui de novo a Bíblia. Vamos abrir aqui de novo a Bíblia, todo mundo enxergando a Bíblia, sim, todo mundo enxergando a Bíblia. Vamos lá para Levítico 15. E vamos ler aqui, a partir do versículo 19. Antes disso, contextualizando, Levítico 15 fala sobre as secreções corporais, dentre elas o fluxo de sangue da menstruação. Você vai perceber que na NVT, ele vai começar no versículo 19 a falar sobre menstruação. Se você fizer um paralelo aqui, no mesmo versículo 19, na Almeida Revista Atualizada, a Almeida já vai chamar de fluxo de sangue, ok? Então, quando a gente olha a mulher do fluxo de sangue aqui em Marcos 5, a gente tem que imaginar uma mulher que tem uma menstruação que nunca para. Uma menstruação que nunca cessa. Ok? Esse era o caso dela. Essa era a doença dela. Ela já tinha gasto todo o dinheiro dela em médicos e nada tinha resolvido. Pelo contrário, tinha inclusive piorado. Ou seja, a mulher tinha uma menstruação e o texto paralelo de Lucas fala que ela tinha essa menstruação há 12 anos sem parar. Você mulher, agora imagine você ter uma menstruação por 12 anos sem parar, com todos os sintomas hormonais, com todos os sintomas da menstruação, com toda aquela complicação. E mais, nessa época não tinha absorvente, não tinha nada disso. Então imagine o drama dessa mulher por 12 anos, e eu vou aumentar ainda esse drama, porque a lei judaica, ela exigia algumas coisas das mulheres que estavam menstruadas ou que tinham um fluxo de sangue contínuo. E nós vamos ler isso agora, a partir de agora, em Levítico 15, versículo 19, diz o seguinte: quando uma mulher tiver a sua menstruação, ela ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Presta atenção, esse versículo aqui já piora toda a situação. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Ou seja, quando a mulher menstruava, ela ficava impura por 7 dias, que é basicamente o tempo de menstruação ali, em que existe um fluxo de sangue, certo? Só que neste período dos 7 dias, enquanto ela está com o fluxo de sangue, tudo que ela tocasse, tudo que a mulher tocasse, ficaria impuro até o entardecer. Pessoas, animais, objetos, tecidos, vasos, talheres, tudo, absolutamente tudo ficaria impuro. Nem tinha talher naquela época, mas tudo ficaria, copo, tudo ficaria impuro. Tudo, absolutamente tudo, até o entardecer. Versículo 20.
Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele, ficará impuro por 7 dias e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. E aqui, olha só, é o caso, no versículo 25, é o caso da mulher que nós estamos tratando aqui em Marcos 5. Versículo 25. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja uma menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Ela ficará impura, como acontece durante a menstruação. Ou seja, tudo que ela tocar nesse período ficará impuro, porque essa era uma condição que acontecia durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar, e ele repete, qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o amanhecer. Esse é o drama daquela mulher. Além dela ter gastado todo o dinheiro que ela tinha, além do fluxo de sangue ter piorado, além de ela estar impura, tudo que ela encostava ficaria impuro. Agora volta para a cena em que ela vai se esgueirando em todo mundo, numa multidão que aperta Jesus, e ela se arrasta, ela se esgueira, ela encosta nas pessoas, encosta em Jesus e é curada. Isso é ou não é certa irresponsabilidade? E sabe o que é o pior? Jesus aprova. E esse é o pulo do gato. Cerimonialmente, gente, cerimonialmente mesmo, falando a real, ela estava sendo bem irresponsável. Porque talvez algumas pessoas ali nem soubessem que ela estaria com essa doença e estava com essa doença. Como é que a pessoa ia se purificar? E ela foi lá, encostando em todo mundo, até tocar em Jesus. E Jesus aprova. Jesus aprova a fé dela. Jesus aprova o movimento que a fé dela gerou. Jesus aprova a fé dela. E o movimento que essa fé gerou. E aqui, quando a gente lê e escuta essa frase, Jesus aprovou a fé dela e o movimento que essa fé gerou, a gente precisa parar e se perguntar com sinceridade: o que é fé, afinal? No fim das contas, de verdade mesmo, de verdade, o que é fé? Porque se eu soltei para você a pergunta, quais foram as atitudes, quais foram as decisões, quais foram as ações que você teve que realmente foram baseadas em fé? A segunda pergunta mais importante que você precisa fazer é: o que é fé no final das contas? Será que a minha definição de fé, ela tá certa? Porque a gente não tem como falar sobre a irresponsabilidade gerada pela fé em Deus se a gente não tiver a certeza de que a gente tem uma fé certa, tem uma fé correta, tem a fé da forma correta. Porque a Bíblia nos explica qual é a fé da forma correta. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Para um texto super conhecido, eu tenho certeza. Assim, ó, pelo menos 50% das pessoas que assistiram essa aula, quando eu perguntei o que é fé, você pensou nesse versículo. Hebreus 11, 1. Na NVT diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Vamos trazer para a revista Almeida, para Almeida Revista Atualizada, que é a versão mais comum aí que todo mundo gosta de citar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que não se vê. A certeza daquilo que você espera, a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Muito bem, você já entendeu então que a fé é uma certeza e é uma prova.
daquilo que não se vê e daquilo que se espera. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A terceira pergunta. O que você não vê? E o que você espera? Tenta responder isso. A primeira pergunta vamos lá, a primeira pergunta que eu te fiz quais foram as ações, decisões, atitudes que você teve e que realmente foram baseadas em fé? Ok. Você imaginou algumas coisas. E aí eu te perguntei, o que é fé, afinal? Aí você imaginou alguma coisa. E muitas pessoas, agora que leram esse versículo, ok, eu tenho uma definição de fé aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A convicção dos fatos que não se vê. O que a gente não vê e o que a gente espera? E aí, o restante do capítulo inteiro de Hebreus 11, e esse é o maior erro que alguém pode fazer ao definir fé de acordo com esse texto, é dissociar o versículo 1 de todo o restante do capítulo. Porque a partir do versículo ali 3, ele começa a discorrer sobre homens que agiram em fé e que são considerados o hall da fama da fé, que são considerados os heróis da fé, o hall da fama. Esses caras são considerados o hall da fama. São os caras em quem a gente tem que se espelhar para ter fé. Ele começa com Abel, vai para Enoque, vai para Noé, depois vai para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele fala de todo mundo. Davi, Jefté, Gideão, ele cita todo mundo e a gente já vai ver alguns deles. Só que todos eles, têm algo em comum. Todos eles agiram em fé e todos eles tinham duas coisas, basicamente, em comum. Duas. Pessoal, presta atenção nisso, isso é muito importante para você. Isso aqui é muito importante para você. Pra você conseguir responder as 3 perguntas que eu te mandei. Todos eles citados em Hebreus 11, todos esses heróis da fé, todos esses caras que estão no hall da fama da fé, todos eles tinham duas coisas em comum: propósito e promessas. Propósito e promessas. Ou seja, aquilo que não se vê, aquilo que se espera, é propósito e promessas. E não existe fé que esteja e que possa ser dissociada de Deus, da vontade de Deus e das suas promessas. E isso aqui é um pulo do gato. Isso aqui é o pulo do gato, porque a fé, entre aspas, se limita àquilo que Deus quer e àquilo que Deus prometeu. O que é um conceito absolutamente diferente de qualquer coisa que você vai encontrar no mundo sobre fé. Porque até as pessoas no Luciano Huck falam sobre fé. O ator da Globo, que não tem nada de crente, ele fala sobre fé. Ai, porque você tem que ter muita fé. Você tem que ter muita fé, tem que ter fé, tem que ter fé. O mundo não fala sobre fé? O mundo não fala que você tem que ter muita fé? Essa fé, esse pensamento positivo, esse otimismo. E presta atenção, o pensamento positivo, o otimismo, ele faz parte da fé, mas isso, biblicamente, não é fé. E tem crente vivendo a vida achando que isso é fé. E é por isso que você está assistindo esse vídeo. Por isso que você está evoluindo. Você está se aprofundando biblicamente. Para você viver uma vida cristã mais madura. Porque fé não é única e exclusivamente um otimismo, um pensamento positivo, uma ideia, um sonho, um desejo que você tem. Eu tenho muita fé. Eu mentalizo o que eu quero construir na minha vida. E eu nem digo que não funciona. Funciona, mas biblicamente isso não é fé. O que a mulher do fluxo de sangue usou aqui na sua fé não foi pensamento positivo, não foi otimismo, não foi uma mentalização. Alguns vão chamar isso de lei de atração, não foi nada disso. Não foi nada disso. Ela reconheceu em Jesus o Messias. E sobre o Messias havia a promessa de que ele curaria. Ela acreditou nessa promessa. Ela misturou fé nessa promessa e ela agiu de acordo com isso. Irresponsavelmente. E essa é a irresponsabilidade do crente. Olha só um outro texto. Para a gente continuar a conversa aqui. Vamos lá.
Olha só esse texto. Abacuque 2,4 diz o seguinte: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá, e aqui eu estou dando um spoiler, viverá por sua fidelidade a Deus. Agora olha para a direita aqui, na Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte no versículo 4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Alexandre, por que você está escolhendo esse versículo? Por que você está lendo esse versículo? Esse é o único versículo, único versículo no Antigo Testamento que usa a palavra fé. O único. E Paulo cita esse mesmo versículo em Romanos 1. O justo viverá de fé em fé. O justo viverá pela fé. Tá? É o único versículo no Antigo Testamento que cita a palavra fé. E a palavra fé aqui não é essa fé do pensamento positivo, da mentalização, do otimismo, de torcida, de desejo, de sonho. Não é essa fé. A NVT traduz isso de forma muito madura e muito coerente. Ela diz: o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. A fé aqui, e a gente falou isso em várias aulas do Biblific, a gente volta e meia está voltando nesse conceito, porque esse conceito é importante e poucos cristãos conseguem entender esse conceito e tem esse conceito em mãos dentro do seu coração. Fé é fidelidade. E eu vou ler uma frase, uma definição de fé aqui, eu quero que você anote, eu quero que você pause o vídeo e anote essa definição. E eu vou ler a definição para eu não errar, porque foi uma definição que eu escrevi aqui e eu não quero que você erre e eu não quero errar também, ok? Fé é a ação tomada por quem crê na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e o seu propósito, a sua vontade, e por isso também é fiel a esse Deus. Vou repetir. A fé é a ação tomada por quem crê na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e a sua vontade, o seu propósito, e por isso é também fiel a Ele. Fé, meu irmão, minha irmã, é fidelidade a Deus. E com essa fidelidade a Deus, você age. Vou explicar melhor. Fé é fidelidade. A fidelidade, gente, é um caminho de ida e volta. Você é fiel a alguém e essa pessoa é fiel a você. Num casamento, por exemplo, eu sou fiel a Belle, minha esposa, e ela é fiel a mim. No nosso relacionamento em fé com Deus, é a mesma coisa. Deus, eu sei, eu confio, eu creio que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, a sua vontade, o seu propósito na minha vida. Todas aquelas promessas relatadas na palavra de Deus, todas aquelas promessas descritas na vontade de Deus, tudo aquilo que está na palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos acesso mediante a obra de Cristo, todas as promessas que temos acesso mediante o sangue de Cristo, todas as promessas que tem em Abraão, por exemplo, que nós temos acesso em Cristo. Se você não está entendendo, leia Gálatas, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tudo aquilo que Abraão, que foi prometido para Abraão, nós também temos acesso, porque nós somos filhos do descendente de Abraão. Aliás, nós somos irmãos do descendente de Abraão, que é Cristo. Nós temos acesso a tudo isso. Nós temos acesso a tudo isso. Tudo isso, eu creio que Deus pode cumprir na minha vida. Por isso, eu ajo também em fidelidade a Ele. Então a fé é uma ação tomada por quem crê na fidelidade de Deus e por isso também é fiel a Ele. E essas ações, em muitos momentos, aos olhos terrenos, aos olhos mundanos, aos olhos humanos, muitas vezes é incompreensível ou são incompreensíveis e são irresponsáveis. Como o caso da mulher do fluxo de sangue. Vamos ler um outro texto aqui. Vamos lá. Vamos evoluir no conceito aqui. Devagar a gente chega lá. Mateus 6, versículo 31 diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, dos mundanos,
daqueles que não pertencem ao reino celestial, daqueles que não pertencem ao reino de Deus. Essas coisas ocupam o pensamento deles. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Que coisas? Comida, bebida e vestuário. As coisas básicas pelas quais nós nos preocupamos em muitos momentos. Estas coisas lhes serão dadas se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias inquietações. Bastam por hoje os problemas desse dia. Versículo super conhecido. Provavelmente você já leu. Provavelmente você já leu. Agora, com sinceridade, humanamente, isso não é uma baita irresponsabilidade? O conceito que eu li aqui a partir do versículo 31, ele começa no versículo 25, quando Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem com aquilo que vocês vão vestir, nem com aquilo que vocês vão comer, nem com aquilo que vocês vão beber. Olhai para os pardais. Eles não guardam em celeiros, eles não trabalham, e o Pai os sustenta. Olhe para os lírios do campo. São flores que logo secam e logo serão jogadas no fogo, mas nenhuma delas se veste tão bem, ou aliás, nem os servos de Salomão se vestem tão bem quanto os lírios, ou se vestiam tão bem quanto os lírios. Humanamente, isso não é irresponsável? Especialmente se você é pai de família, você é mãe de família. Você tem seus filhos, por exemplo. Você não se preocupar. Você não se preocupar com vestuário, comida, bebida. E você se dedicar a agir em fé, buscando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é onde a vontade de Deus se estabelece. Reino é sempre onde a vontade do rei se estabelece. Sempre, em qualquer lugar. Ou seja, o reino de Deus é onde a vontade de Deus se estabelece, onde o propósito de Deus se estabelece e as promessas de Deus são cumpridas. Ok? Então vamos lá, o reino de Deus é onde o propósito acontece e as promessas de Deus são cumpridas. Ou seja, se alcança isso por meio da fé. O reino de Deus, por meio da fé. E aí, de repente, Jesus diz, ó, nem se preocupa com comida, bebida e vestuário aí, vive e toma as suas decisões pela fé. O reino de Deus em primeiro lugar. Pá, cara. Cara, sério, se isso aqui não mexe com você, você fala, você olha pra isso e fala assim, ah, né, tá de boa, tá tranquilo, isso aí, eu vivo assim mesmo. Duvido, hein? Duvido. Isso aqui é punk. Isso aqui é tenso. O que a tua fé e a sua busca pelo reino, baseadas, obviamente, e fundamentadas, obviamente, nas promessas de Deus, no propósito de Deus, descrito ao longo de todas as escrituras, baseadas nisso e não no seu pensamento positivo, o que essa fé tem levado você a fazer? Alexandre, eu ainda não me convenci, assim como uma irmã ontem, na célula, não se convenceu também. Ela olhou para mim e falou assim, não vejo isso acontecendo com quem tem, por exemplo, uma família para cuidar. Ok, tudo bem. Cada um, Romanos 14, cada um vive na medida da sua fé. Eu estou tentando viver dessa forma. Eu posso dizer que eu estou vivendo? Não. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando obedecer essa palavra, no final das contas. Eu estou tentando ser esse irresponsável crente aqui. Mas, Alexandre, eu não me convenci ainda. Você não me convenceu. Tá bom. Vamos ler, então, os relatos da continuação do texto de Hebreus 11. Vamos lá comigo. Hebreus 11. Vamos ler a partir do versículo 7. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pessoal, por que Noé é um herói da fé? Vamos lá. Nunca tinha chovido na terra. Tá? Gênesis diz que as plantas eram regadas por meio do orvalho e por meio de um vapor.
que existia perto do chão. Não tinha chovido na terra. E aí Deus chega e fala para Noé: Noé, é o seguinte, vai chover, e muito. Eu vou mandar um dilúvio e vai alagar tudo. Noé nem sabia o que era chuva. Noé não sabia o que era dilúvio. E além disso, Deus ainda pede para ele construir uma arca, que ele também não sabia o que era. E essa arca, meu povo, tinha 120 metros de comprimento, 13 metros de altura e 22 de largura. E demorou para ser construída 100 anos. Isso é responsável ou irresponsável? Mas vamos continuar. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Cara, isso não é irresponsável? Se Deus chega para você e fala assim, cara, um táxi está na frente da tua casa, você vai entrar nesse táxi com a tua família toda. Você vai juntar umas trouxas aí, vai colocar a mala nesse táxi e você vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, cara, mas você não sabe para onde vai não. Isso é responsável ou irresponsável aos olhos humanos? Aos olhos mundanos, aos olhos terrenos. Isso é responsável ou irresponsável? Versículo 9. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Presta atenção no versículo 10. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Esse cara, ele sabia de uma cidade com alicerces eternos, construída e planejada pelo próprio Deus, em que ele moraria antes de qualquer página de Bíblia. Esse era Abraão. Tem uma irresponsabilidadezinha aí ou não? Vamos para o versículo 17, ainda falando sobre Abraão. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Opa, peraí. Isaque era o filho da promessa, o único filho de Abraão. Isso está lá em Gênesis 22. Era o único filho de Abraão. E Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, você vai sacrificar Isaque, você vai subir no Monte Moriá. Ele andou por 3 dias, subiu o monte, amarrou o filho. Quando ele estava prestes a golpear o filho, para matar o filho, para então sacrificá-lo, um anjo apareceu e falou assim, Abraão, não faz nada. O cordeiro ali está logo do lado ali. E apareceu um cordeiro para eles. Levar o filho para ser sacrificado é irresponsável ou não é irresponsável? Aos olhos humanos, aos olhos mundanos. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu, olha isso aqui, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos. Alexandre, não me convence ainda. Vamos para a história de Moisés? 24. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Presta atenção nisso aqui, porque Moisés foi pego para criar pela filha de faraó. Ele cresceu até a idade adulta, até os seus 40 anos, como filho de faraó, educado como filho de faraó, tendo o acesso que o filho do faraó tinha, comida que o filho do faraó tinha. Era uma baita vida. E aí, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Isso é ou não é irresponsabilidade aos olhos humanos? Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Versículo 31, presta atenção. Vamos lá para o versículo 31. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias.
O que Raabe fez lá na visita, primeira cidade, depois que entraram na Terra Prometida, Josué enviou 2 espiões para espiar Jericó. E aí Raabe escondeu esses espiões diante de toda a cidade de Jericó. E falou para os espiões, olha, quando vocês destruírem a cidade, só não destruam a minha casa e minha família. E aí eles falaram, então pendura uma fita vermelha na tua casa que não vai acontecer nada com você. Agora, todo mundo tem que estar dentro da tua casa. Não adianta chorar que o cara tá na rua lá, tem que estar todo mundo dentro da tua casa. Pela fé, ela acolheu e escondeu os espias. Aos olhos humanos, isso não é irresponsabilidade? E aí o texto cita outros tantos. Quanto mais eu preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, que destruiu um exército com milhares de pessoas com 300 homens. Isso é ou não é irresponsabilidade? Baraque, Sansão, Jefté, Davi enfrentar Golias não é uma irresponsabilidade em certa medida? Davi fazer um monte de coisa que fez. Davi e os seus homens comendo o pão da preposição do tabernáculo não é uma irresponsabilidade diante dos homens, diante da lei judaica, diante da lei de Israel? É. Samuel e os profetas tiveram, pela fé, eles conquistaram reinos. Cara, olha isso aqui. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. E aí ele começa também a falar de todos aqueles que sofreram. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. Recusando-se a ser libertos. Irresponsabilidade ou não? E depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Estamos falando aqui de Isaías. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. E aí ele continua dizendo que nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, porque existia algo ao nosso respeito que era maior e que completa a obra deles. Agora, presta atenção nisso aqui. Este mundo não era digno deles. Esse mundo não era digno deles. O meu objetivo com essa aula é que você tenha o desejo que esse mundo, o padrão com que o mundo vive, o padrão com que o mundo pensa, o padrão como o mundo raciocina, com a lógica do mundo, com o raciocínio, com a sabedoria humana. O meu desejo é que você se encoraje para que esse mundo não seja digno da tua existência. Para que em algum momento você possa receber esse elogio. Que você foi fiel a Deus, que você foi um irresponsável e que o mundo não era digno da tua existência. Deus abençoe. Até a próxima aula.